Boa tarde, turma. Quem tá falando é o Lucas. Eu fiquei responsável em explicar e expor o tema Ministério Público. Eu vou estar fazendo essa aula por meio de um mapa mental, como vocês podem ver na tela. Eu fiz esse mapa mental baseado num resumo feito por uma colega, Juliana, que é do meu grupo. Esse resumo, junto com esse mapa mental e os links que eu estou usando, eu vou deixar disponível, anexado no e-mail da turma, certo? Além de, claro, mandar todo o material para a professora. Então, depois do término da aula, eu peço que vocês deem uma olhada lá no e-mail, ou mesmo aqui na gravação que está sendo feita, e estudem através do material, certo? Beleza. Eu vou fazer essa aula começando por cima aqui, certo? Na função, e eu vou girar ela em sentido anti-horário para explicar para vocês. Eu vou começar trazendo a função do Ministério Público, certo? Está expresso no artigo 127, caput da CF, diz o seguinte: o Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Certo. Com isso a gente pode entender que o Ministério Público ele é um órgão público, um órgão estatal, que visa proteger a ordem democrática, né? Como diz no texto. Além de defender a ordem democrática, ele vai atuar jurisdicionalmente conforme os interesses do Estado, certo? É isso. Adiante, nós temos a origem histórica do Ministério Público. Eu vou começar aqui pela árvore de primeira menção. A primeira menção feita a qualquer tipo de função do Ministério Público, ela é feita nesses dois documentos aqui, ó. As ordenações manelianas de 1521 e nas ordenações filipinas de 1603. Especialmente nas ordenações filipinas, é trazida a figura do promotor de justiça, né? Nessa época, o promotor ele tinha outro nome, que é esse que está escrito aqui: Procurador dos Feitos da Coroa, Fazenda e Fisco, tá? Ele atuava no Tribunal de Justiça da América, o Tribunal da Relação da Bahia. Esse tribunal foi o primeiro tribunal da América Latina, tá? É importante fixar isso. Adiante no tempo, em 1808, com a criação da Casa de Suplicação do Brasil, houve a separação de cargos de procurador e de promotor de justiça. Percebe-se então a divisão das funções entre o procurador e o promotor, certo? Agora o MP ele começa a ter a formação das suas funções. A sistematização dessas ações ela começa em 1862, no Código de Processo Penal do Império. Um pouquinho mais adiante nas décadas, como vocês podem ver, olha aqui, ó, aqui é 32 e aqui é 1890. Já pulou bastante o tempo, né? Em 1890, então, reservaram um capítulo que tratava sobre a estrutura e as atribuições do Ministério Público Federal. Dá de notar, então, que o Ministério Público ele está se formando, né? Ele está evoluindo teoricamente e jurisdicionalmente no nosso país. Bom, todos esses códigos que estão aqui, olha, o Código Civil, Processo Penal, etc., eles são fundamentais à evolução da MP. Justamente por isso que eu estou colocando, que é toda uma evolução dos códigos aqui, como a gente viu lá no Código de Processo Penal do Império. Vejam, ele está evoluindo com o tempo e com os códigos. Ao longo dos anos, surgiram leis que trataram especificamente sobre o MP. São essas três aqui, ó. A Lei Complementar número 40, a Federal número 1341 e a 7347. Decidi não colocar as leis expressas aqui, porque perderia o
foco, né, do mapa mental, que é para ser resumido, mas eu peço que vocês deem uma olhada em casa sobre essas leis aqui, tá? Enfim, com o advento da Constituição Cidadã, nossa Constituição Federal, o Ministério Público foi instituído como um órgão que possui funções essenciais à justiça brasileira, tá? Então, percebam que o Ministério Público, ele finalmente é instituído em 1988. Vou falar agora sobre a organização do Ministério Público. É esse trecho rosa, como vocês podem ver. O Ministério Público ele se divide em duas partes, né? O Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União ele é subdividido em Ministério Público Federal, Público do Distrito Federal e Territórios, Público do Trabalho e Público Militar. O Ministério Público dos Estados ele atua nos estados, né, como o próprio nome diz, e há o Ministério Público Eleitoral junto ao federal, porque né, a eleição ela ocorre tanto em âmbito federal quanto em estadual. Então esse Ministério Público Eleitoral ele atua nos dois lados, tanto na União quanto nos estados, certo? É bem simples essa organização, não tem muito o que bater a cabeça. Agora a gente começa a adentrar mais teoricamente no Ministério Público. A gente vai falar sobre os princípios que rodeiam o Ministério, tá? São três: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Vou começar falando sobre a unidade. Nela, ela afirma que os agentes eles integram só uma corporação. Então eles estão atuando em conformidade, né? Eles estão atuando juntos. Na indivisibilidade, há a teoria de que há o princípio, né, de que os membros eles são indiferentemente substituídos uns pelos outros, né, sem que haja alterações no processo. Por exemplo, se eu estivesse atuando no Ministério Público e por algum motivo eu abandone o cargo, se outra pessoa entrar no meu lugar, não haverá alteração nos processos. Eles seguirão normalmente. Por fim, a independência funcional. funcional. Desculpa. A independência funcional ela garante liberdade de atuação conforme consciência jurídica, sem ingerência externa ou da própria instituição. Tem então as garantias constitucionais, são três, que são essas que estão aqui, tá? Ele tem uma autonomia administrativa, autonomia institucional e autonomia financeira. Para explicar cada uma delas, eu vou estar indo naquele resumo que eu mencionei, que foi feito pela colega, tá? Vou mostrar aqui na tela. É esse aqui o resumo. Eu estava falando sobre as garantias constitucionais, são as três aqui, ó. Autonomia institucional. O Ministério Público não se submete a nenhum outro poder, seja ele legislativo, executivo ou judiciário. Possui autonomia administrativa, ou seja, capacidade de direção de si próprio, autogestão, administração. Ele se autogoverna. Por fim, autonomia financeira. Garante-se a capacidade de elaborar proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá? São essas três as garantias institucionais da MP. Voltando ao mapa, nós teremos as garantias dos membros da MP. É importante lembrar essa diferença, né? Que o Ministério Público ele é o órgão e dentro do órgão possui membros trabalhando, né? As garantias aos membros do MP são três também: vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade de subsídios. A primeira afirma que, mesmo após 2 anos de exercício do cargo, o membro do MP ele é desligado, ele pode ser desligado apenas por sentença judicial. Isso significa que para o cara perder o cargo dele, para ele ser destituído do poder de atuação, só depois de 2 anos e por sentença judicial. Por nenhum outro meio ele pode ser desligado. Inamovibilidade. O membro ele não pode ser removido ou promovido de forma unilateral. O que significa essa forma unilateral? Significa que o Ministério ele não pode atuar, por exemplo, promovendo o cara sem ele querer. Tem que haver um consenso. O membro tem que pedir para ser promovido ou removido,
tanto faz, né? Por fim, a redutibilidade de subsídios. Os subsídios, eles são irredutíveis. Então, o membro da MP, ele não perde seus subsídios, tá? Ele não pode, tipo, perder, não é perder, ele não pode ter seus subsídios reduzidos. Chegando próximo ao fim do trabalho, temos as vedações constitucionais a membros do MP. Como todo bom órgão público, a Constituição Federal limita o poder de atuação. Por isso, há vedações na atuação dos membros do MP. Eu coloquei aqui os 2 artigos que falam sobre isso, tá? São essas as vedações. Eu não vou ler todas porque vai ficar muito extenso o vídeo. Mas são essas aí. Posteriormente vocês podem pegar, abrir no código de vocês ou pausar o vídeo para poder ir vendo cada uma delas. Vamos às funções institucionais. Está no artigo 129 da CF, que é esse artigo bem aqui. São todas essas funções aqui. Também é preciso conhecer elas, só que eu também vou usar a mesma dinâmica de agora, né? Eu não vou ler todas elas porque o vídeo está grande. Mas são essas, artigo 129 da CF. Leiam no código de vocês e estudem. Deixa eu voltar ao mapa mental. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Ele está mencionado no artigo 130A da CF 88. É esse aqui, ó. O artigo é muito grande, então eu vou mencionar para vocês onde é que ele menciona o Tribunal de Contas, que é nesse inciso aqui, ó. Zelar pela observância do artigo 37, apreciar de ofício mediante provocação, tarará, sem prejuízo das competências do Tribunal de Contas. Vocês lembram, né, que eu falei que o Ministério Público ele tem autonomia financeira. Então ele vai ditando como ele vai, né, agir mediante os impostos que chegam para ele atuar. Por fim, pessoal, é isso. O Ministério Público ele é um órgão muito complexo. Ele exige bastante leitura de quem está estudando ele. Então, revejam a aula se puderem. Deem uma olhada na doutrina. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por terem assistido. Boa sorte nas provas que vêm. E até a próxima.